que está nesse livro aqui. Está dando para ver, Tiago? Chama A Ética do Sinai. Esse livro foi editado pela Sefer, uma editora judaica brasileira, e ele é o comentário do Irving Boone. O Irving Boone foi um rabino em Nova York que viajava o mundo inteiro fazendo palestras sobre um tratado do Talmud chamado Avot. Esse tratado do Talmud, ele examina as questões éticas, comportamento ético, moral, resume, é como se fosse um código de ética dos judeus. Esse é o tratado. E o Irving se tornou famoso, mundialmente conhecido, por conta das interpretações dele muito interessantes, muito práticas, e feitas para o homem do século XX, para a vida do século XX. E tem uma parte muito interessante aqui nesse livro, que eu separei, que é a parte que ele fala sobre as nuances da interpretação bíblica dos judeus, do povo hebreu. E por que nós estamos trazendo isso aqui? Porque é bom repetir. Os livros do Velho Testamento, especialmente o livro de Gênesis, que nós vamos penetrar agora, foram escritos por hebreus. Não foram escritos por gregos, nem por romanos, nem por mesopotâmios, nem por chineses, nem por japoneses. Nós sabemos que todos os povos possuem a sua literatura, sobretudo a sua literatura religiosa, e todos eles contam com missionários que vieram impulsionar o pensamento religioso daquele povo, daquele agrupamento de espíritos que está reunido em função de afinidades étnicas. Porque nós sabemos que as nações funcionam como escolas para o espírito. Quando o espírito aprende todas as lições que aquele grupo nacional tem a lhe oferecer, ele muitas vezes se transfere para outros agrupamentos para recolher outras experiências espirituais. Porque cada povo tem suas ênfases, tem suas virtudes, tem também suas dificuldades, seus pontos fracos. E assim o espírito vai estagiando em várias civilizações. Mas o certo é que a literatura do Velho Testamento é um patrimônio cultural, é um patrimônio espiritual do povo hebreu. E durante 1500 anos, até a chegada de Jesus, e mesmo depois, eles continuam sendo os guardadores, os cuidadores desse patrimônio que nós aprendemos na doutrina espírita, constitui o patrimônio espiritual da primeira revelação. Então, é importante a gente ter um senso de propriedade. Eu não vou aprender sobre I Ching, sobre literatura religiosa da China, com brasileiro. Não vai ser no seio da sociedade brasileira que eu vou encontrar os mestres da tradição do I Ching. Naturalmente, que eu preciso deslocar-me ou conviver com pessoas que são oriundas da China, que aprenderam dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dessa tradição espiritual e a ensinam. É assim com a yoga, é assim com o karatê, com o kung fu, é assim com todas as áreas. É assim com a Áustria, com a Alemanha, com os Estados Unidos. Cada qual tem as suas especialidades e não raro as criaturas se deslocam, viajam para terem contatos com os detentores daquela tradição cultural, religiosa, espiritual, para beber na fonte. Então aqui nós estamos trazendo para beber na fonte. O que nós estamos querendo beber na fonte? Olha o que ele diz aqui. Muito bem. Não bastaria uma boa leitura do texto, seja em hebraico, seja numa boa tradução? Ele está falando sobre compreensão do texto. Essa leitura não seria suficiente para a compreensão e a inspiração? A resposta é sim, mas apenas
em parte. Na visão profética de Jeremias, o Todo-Poderoso compara a sua palavra com um martelo que despedaça a rocha. Isso está em Jeremias capítulo 23, versículo 29. A palavra de Deus é comparada a um martelo que despedaça uma rocha. E o Talmud comenta, tal qual a rocha que se parte em muitos fragmentos, sob o golpe do martelo, assim cada palavra do Santíssimo, bendito seja Ele, foi dividida em 70 expressões. Isso está no Tratado Shabat, página 83b, que é o verso da página. Olha que interessante. Como se cada texto tivesse 70 expressões, 70 interpretações. Claro que isso é um número simbólico. Né? Ninguém vai contar uma, duas, três, numerar 69, 70. 70 é um número místico do judaísmo que quer dizer inúmeras, múltiplas. Não é as 70 faces da Torá. Exatamente. E é exatamente isso, as 70 faces da Torá. Então é isso aqui, 70 fragmentos. Assim como a rocha se despedaça sob o golpe do martelo, diz novamente o Talmud, um versículo das Escrituras Sagradas pode admitir muitos significados. Isso está no Tratado Sanhedrin, página 34, frente, letra A. Portanto, o Midrash diz simplesmente, a Torá tem 70 faces. Isso está no Midrash Rabbah de Números, capítulo 13, versículo 15. E isso está também no Zohar, que é o livro da Kabbalah. Ele diz assim, quando uma palavra foi impressa na rocha, quando o Todo-Poderoso grava um dos 10 mandamentos nas tábuas de pedra, 70 diferentes aspectos foram revelados na mesma. Olha que interessante. E o Zohar, capítulo 1, 43b, menciona que 70 explicações alternativas da Torá. E o capítulo 1, versículo 54a da Zohar diz, a Torá inteira pode ser exposta de 70 maneiras. O que nós estamos dizendo isso? Né? Que não existe a interpretação. A com artigo definido. E fechou a interpretação. Existe uma interpretação. Que é a interpretação a partir de uma perspectiva. A partir de um ponto que eu escolhi para olhar. É tanto que quando Jesus vai interpretar a parábola do semeador, temos isso lá em Marcos, né? Mateus, quando ele vai interpretar a parábola, ele conta outra. A interpretação dele é quase outra parábola. Ele não fecha a interpretação. Seu Honório adorava isso, né? Dizendo que a interpretação que fecha demais, que quer ter certezas demais, que quer esgotar o texto, é uma interpretação fundamentalista. Porque a interpretação tem sempre que abrir. O texto pode ser visto de diversos ângulos, né? E a gente não esquece de sempre frisar isso. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando o Asclépios materializa no mundo espiritual, com um rolo na mão, e as pessoas vão fazendo consultas, e ele vai abrindo versículos do Novo Testamento, e vai respondendo a um problema específico da pessoa com um versículo. Às vezes você fala, nossa, mas que coisa curiosa, né? Como é que ele linkou esse versículo ao problema que a pessoa estava passando? Mas ele estava olhando aquele texto a partir daquele problema que a pessoa colocou para ele na consulta espiritual. Então, há uma tradição, então, do povo hebreu que interpreta Gênesis. Isso é importante dizer. O protestantismo interpreta Gênesis, mas só há 500 anos. Só tem 500 anos que existe protestante. Só tem 500 anos que eles interpretam esse livro. O catolicismo interpreta esse livro
há 1.700 anos. É mais tempo. Agora, o povo hebreu interpreta há 3.500 anos. É mais um pouco. Tem mais tempo. Nós, espíritas, estamos interpretando esse livro há pouco mais de 150 anos. Há pouco mais de 150 anos. Então, quando Kardec coloca no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, nós precisamos fazer uma leitura ampla. É que a doutrina espírita não desperdiça trabalho de ninguém. Quer dizer, o Espiritismo não despreza o trabalho de missionários que durante 3.500 anos encarnaram e dedicaram a sua vida inteira para ficar interpretando esse texto. No povo hebreu. Nem os missionários que nasceram no protestantismo e muito menos os missionários que nasceram no catolicismo. Mas também a doutrina espírita não despreza os missionários que nasceram no movimento espírita e que deram a sua contribuição. Então a palavra aqui não é ou, é i. Não é essa interpretação ou aquela. É essa e aquela outra, e nós estamos fazendo um trabalho de soma. De soma. Estamos deixando isso muito claro, porque o trabalho que nós estamos fazendo aqui é uma interpretação. Nós estamos reunindo. E no Brasil e no mundo, quem está nos assistindo, se fizesse esse trabalho, alcançaria outros resultados também maravilhosos. E deve ser feito. A nossa esperança é que estudos do Novo Testamento, do Velho Testamento, se alacem por todo o Brasil, estudos à luz da doutrina espírita, e que as pessoas cada mais adquiram competência, desenvolvam habilidades e tragam visões novas, né? O que eu mais desejo é sentar e ouvir alguém dando um enfoque diferente, trazendo algo assim, falar, puxa vida, que legal, eu não tinha percebido isso. Isso é maravilhoso. E esse é o espírito. O nosso espírito é esse. Não é? Então nós estamos juntos aqui para que cada um traz ali um pedacinho da rocha. Que a rocha foi despedaçada em vários fragmentos. Ô, Cláudio.